Boa noite. Está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. O assunto dessa semana é a Lei Geral da Copa, que interessa toda a torcida brasileira e carrega muita polêmica entre o governo brasileiro e a FIFA. Participam dessa nossa conversa o professor Marcos Alvito, professor da Universidade Federal Fluminense e um dos fundadores da Associação Nacional dos Torcedores e das Torcedoras. Antônio Oswaldo Cruz, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o jornalista Silvio Barsetti, que é repórter esportivo do jornal O Estado de São Paulo. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. 1950, os dramas do pós-guerra ainda ecoavam na Europa. A FIFA desejava realizar a 4ª edição da Copa do Mundo. Só um país se candidatou para salvar a entidade: o Brasil, que construiu o gigantesco estádio do Maracanã e fez o espetáculo. "60 anos depois, a FIFA novamente confiou ao Brasil a organização da Copa. Só que agora a Associação Internacional de Futebol dita as regras que o país tem que se adequar. O governo enviou ao Congresso a Lei Geral da Copa para ser aprovada. Nela há artigos que visam a proteção da marca, exigindo rigor contra a pirataria de produtos e também do marketing de empresas que se aproveitam do evento sem patrocinarem a FIFA. A Lei Geral ainda favorece vistos e licença de trabalho para estrangeiros parceiros da FIFA e impõe o direito de imagem apenas às TVs que pagaram as milionárias cotas do Mundial, impedindo outras emissoras de passarem até mesmo os gols dos jogos. 2 pontos estão gerando muita polêmica. Pela lei federal do Estatuto do Torcedor, é proibido vender bebidas alcoólicas nos estádios. Para a FIFA, deve-se sim vender muita cerveja Budweiser nos jogos da Copa. Afinal, a empresa é um de seus parceiros comerciais. Outro ponto importante é o Estatuto do Idoso, que deve ser descumprido durante o Mundial. Afinal, não passa pela cabeça dos dirigentes da FIFA conceder o direito à meia entrada. Em 2010, o ingresso mais barato na Copa da África do Sul custou $80, o equivalente a R$140. A presidenta Dilma, em viagem à Bélgica, tentou negociar com o secretário-geral da entidade, Jerome Valcke, as questões divergentes, inclusive a meia entrada. Mas a FIFA quer do seu jeito. E apesar de dizer que respeita as leis brasileiras, foi enfática. A vida é feita de compromissos, disse ele. O relator da Lei Geral da Copa, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, garante que não haverá polêmica que barre a aprovação do texto no Congresso. Emperrar nenhuma, nós temos maioria aqui suficiente para isso, temos um calendário razoavelmente tranquilo, vamos fazer um esforço para votar ainda este ano, mas não é o prazo fatal. O acordo com a FIFA é votar até abril de 2012. Você acha que esse impasse pode levar a uma situação assim de a Copa não se realizar por causa do Brasil não se submeter à FIFA, ou a tendência é o governo, vamos dizer assim, se enquadrar nas exigências da FIFA? A Copa vai ser no Brasil, não tenho a menor dúvida disso. Há uma situação de um impasse que está claro, a gente tem visto isso no noticiário, e há um histórico disso, né? Em 2007, quando o Brasil foi definido como sede do Mundial, houve uma série de compromissos que o governo federal assumiu por exigência da FIFA, e a FIFA está cobrando isso agora, né? Mudamos o presidente, Lula para Dilma, a relação do presidente Lula com a FIFA e com os dirigentes de futebol do Brasil sempre uma relação muito mais próxima, né? E a relação da presidente Dilma Rousseff com a FIFA e com os dirigentes, a cúpula do futebol brasileiro, é uma relação mais distante, uma relação que a gente viu como ficou clara naquele sorteio preliminar da Copa do Mundo que foi realizado no Rio de Janeiro, em que ela pôs o Pelé, né, entre o Ricardo Teixeira e ela, né, numa situação clara ali de que ela não quer ceder
de uma forma impositiva, como a FIFA faz, a todas as exigências da entidade internacional. Ela quer, pelo menos, negociar, né? Isso que ela buscou, por exemplo, nesse encontro recente em Bruxelas, com o secretário da FIFA, o Jerome Valk, para tentar ajustar algumas coisas, né? O que tem maior peso nesse impasse entre a FIFA e o governo brasileiro é a questão dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, a questão da proteção às marcas contra o marketing de emboscada, né? A FIFA quer uma punição mais rigorosa a quem praticar esse delito, diríamos assim, quer uma punição forte, e o que consta hoje na Lei Geral da Copa é uma punição, na avaliação da FIFA, mais branda. Isso é um ponto de tensão nessa relação, como é a questão da meia entrada, como é a questão da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Mas há muito jogo de cena nisso aí. A Copa do Mundo vai ser realizada no Brasil porque tem muito interesse envolvendo isso, muito interesse. A FIFA estica a corda, mas sabe que não tem como mudar na prática. Vai ainda gerar muita polêmica, muitas discussões, legislações vão ter que ser alteradas em estados e municípios. A Lei Geral da Copa certamente vai gerar um descontentamento muito grande em muita gente. Isso a gente já tem visto, né? Marcos, você que é ligado aí às torcidas e tal, como é que você está vendo isso? Como é que fica o torcedor nessa... É o marisco nessa queda de braço aí? Eu acho que o pior da Copa do Mundo, além dessa questão da Lei Geral da Copa, é que é uma Copa que exige muito investimento público, são 26 bilhões de reais gastos com a Copa do Mundo, e que não vai reverter para o povo brasileiro. Quer dizer, o povo brasileiro vai pagar a conta de uma festa da qual ele não vai participar. Não só ele não vai participar da Copa do Mundo, no momento em que ela se realizar, como depois, o legado da Copa do Mundo vão ser estádios, vai ser um conjunto de estádios para VIPs. Um conjunto de estádios onde o povo não vai ter setor popular, onde não vai ter ingresso barato para a população frequentar esses estádios. Você não está sendo assim, muito radical e pessimista, não, com essa análise que você está fazendo? Eu não estou sendo radical e pessimista pelo seguinte: o estádio ele é construído no seguinte molde: 30% dos estádios, dos assentos dos estádios construídos para a Copa do Mundo tem que ser para uma área VIP da FIFA, dos convidados da FIFA. Então, se você pega os 76 mil ingressos que vão estar disponíveis no Maracanã, desses 76 mil ingressos, mais de 20 mil vão ser para os executivos das empresas patrocinadoras. O povo brasileiro já está fora disso aí. Depois você tem os ingressos que vão ser vendidos em pacotes no exterior. E, por último, você tem os ingressos que vão ser vendidos aqui a preços... Por exemplo, para a final, quantos ingressos serão vendidos para o torcedor? Não dá para avaliar, Luiz, porque isso é outra coisa, não há transparência. A gente já sabe que 30% estão fora. São ingressos que ficam na mão da FIFA para ela distribuir para os patrocinadores. Os outros 70%, a gente não sabe. Já existem empresas que estão cadastrando pessoas, eu já me cadastrei na internet para descobrir esse processo, já estão cadastrando pessoas interessadas em comprar os ingressos. Mas o valor dos ingressos não é revelado, a quantidade de ingressos que vai estar disponível no Brasil não é revelada, quer dizer, não há nenhum processo de transparência, não há nenhum controle do governo brasileiro em relação a esse processo. A gente paga a conta, mas a FIFA monta o espetáculo do jeito que ela quer e em benefício de quem ela quer. Agora, essas regras do jogo já eram conhecidas quando o Brasil se candidatou, né, e assumiu a tarefa. Quer dizer, agora a gente, vamos dizer, corre atrás do prejuízo. Sim, eu acho que havia medidas que a gente poderia tomar após a Copa do Mundo. Quer dizer, mesmo esses estádios não prevendo um setor popular, como era a Geral do Maracanã, por exemplo, ou como era a Coreia do Internacional, ou como a área popular que havia no antigo estádio do Palmeiras, e outros, que todos eles estão sendo extintos nesse sentido, desse processo de elitização. Você pode prever, por exemplo, uma lei que, já que aquele estádio está sendo construído com dinheiro público, os estádios que estão sendo construídos com dinheiro público, você vai ter que reservar, depois da Copa do Mundo, 30% do assento desses estádios para o verdadeiro VIP. O VIP, quer dizer, VIP é Very Important Person, né? A pessoa muito importante. Quem é importante no estádio? É o povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que criou o futebol brasileiro do ponto de vista da maneira de jogar do brasileiro, foi o povo brasileiro que criou isso, né? E o povo brasileiro criou uma maneira diferente de torcer
uma forma carnavalizada de torcer, que é específica, que é característica do Brasil, que existe coisa parecida em outros lugares, mas não exatamente igual. É o povo brasileiro que dá alma ao futebol brasileiro. Se ele estiver ausente do estádio, e ele já está se ausentando do estádio, que o preço hoje de um ingresso é maior do que o preço de um teatro ou de um cinema num bairro de luxo, se o povo estiver ausente, o futebol brasileiro, a alma do futebol brasileiro morre. Então, acho que depois, independentemente de como o estádio está sendo construído, eu acho que depois 30% a ANT luta para isso, para que a gente tenha uma lei dizendo que se o estádio foi construído com o dinheiro do povo, o povo tem que poder entrar naquele estádio depois dele ser construído. Ou seja, 30% dos ingressos tem que ser ingressos populares, a preços populares. Antônio, o que você acha disso tudo aí? O que está mudando no futebol, assim, do ponto de vista do nosso futebol e no futebol no mundo, assim, do ponto antropologicamente falando? Hoje em dia a gente não pode mais dizer que existe um futebol, né, independente. Né? O futebol hoje está globalizado. Esse processo que o Marcos estava falando, o processo de elitização do torcedor, ele é um processo mais ou menos global, né, que está vindo para o Brasil agora. Ele passa necessariamente por uma nova concepção do estádio de futebol. Né? Enfim, e essa nova... Como assim? O que Pois é, você quer dizer com isso? O futebol virou uma coisa de classe média? Sim, está virando... O povo tem que assistir pela televisão? Eu não digo nem de classe média, mas de classes já abastadas ou então dessa nova classe que está surgindo, né, que já surgiu, na verdade, dos grandes empresários. Você acha que o fato de você ter um marketing esportivo muito agressivo, somente nas TVs a cabo, TVs por assinatura, e marcas associadas a isso, né, ao desempenho das pessoas, ao vigor físico, a beleza estética, o futebol essas coisas todas. Se preza muito a vender esse estilo de vida, né, da juventude, o glamour, da cultura física, o glamour dos jogadores ricos. Isso. Esse modelo passa necessariamente a esse modelo de Copa do Mundo que a FIFA propôs a partir da presidência do João Havelange. Né? O João Havelange pegou a FIFA quebrada, basicamente, na década de 70, né, e transformou a FIFA numa máquina de fazer dinheiro. Né? E para a FIFA ter esse lucro incrível que ela tem com as Copas do Mundo, ela depende dessa lei geral que a gente está falando. Exclusividade para os seus parceiros, né? Exclusividade de transmissão ao vivo da Copa, né? Leis próprias nos países onde a Copa vai acontecer que possibilitem ela ter esse lucro, né? E a busca de um torcedor diferente do torcedor, digamos assim, de todo o fim de semana que vai ver o jogo do seu time de coração. É um torcedor um pouco mais distanciado, né? É um torcedor que vê com o futebol como talvez mais uma possibilidade de lazer no fim de semana, né? E quais foram as mudanças no estádio? Basicamente, como o Marcos disse, o fim dos setores populares, né? Isso não é uma novidade do Brasil, não é o Brasil que inventou isso, né? Quais são as principais fontes de renda de um clube de futebol? A televisão e o dia de jogo, né? O dinheiro que ele faz durante o jogo. Então, ele vai tentar maximizar os dois, com a TV, negociando melhor com as TVs, a partir do momento que eles têm poder para fazer isso, tendo times bons, né? E com o torcedor, basicamente levando preço, né? Por exemplo, o Tottenham é um clube de médio para grande, de Londres, né? Que possui um estádio para 36 mil pessoas, cobra um ingresso por baixo mais ou menos 40 libras, se você fizer aí uma taxa de conversão 2,5, né, para o real. O time vende, no começo do campeonato, todos os ingressos para o campeonato inteiro. E mesmo assim, existe uma fila de 30 mil torcedores esperando um lugarzinho para entrar nessa fila para comprar o ingresso. Então, se o clube tem esse poder de manobra, ele pode ditar o preço, né? Ele sabe que tem 30 mil pessoas esperando para comprar ingresso, qualquer que seja o preço. Agora, eu só queria fazer uma observação. É que esse modelo inglês, que é o modelo no qual se baseia esse projeto de elitização aqui no Brasil, é um modelo que não deu certo. Os clubes ingleses estão todos eles endividados. Se você pegar um outro modelo, que é o modelo alemão, em que o preço do ingresso é baixo, em que você tem áreas que os torcedores podem torcer de pé, ou seja, do jeito que eles gostam de torcer, você tem hoje a maior média de público do mundo é do campeonato alemão. Para se ter uma ideia, a segunda divisão do campeonato alemão tem uma média de público maior do que a do campeonato brasileiro. E na Alemanha se permite aos torcedores torcer de pé. Os torcedores lá lutaram contra esse processo de elitização.
e os clubes alemães não estão devendo dinheiro que nem os clubes ingleses. Esse processo de elitização, que aparentemente traria mais recursos para os clubes, ele não traz. Né? É um processo que gera um endividamento. Em relação ao estádio, eu diria que a melhor forma de definir esse novo estádio é que o estádio passa a ser um estúdio de futebol. Ele é feito nós vamos para continuar televisionar. esse assunto no segundo bloco. Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo a Lei Geral da Copa. Estamos de volta com o 3-1 aqui na TV Brasil, debatendo a Lei Geral da Copa. Participam da nossa conversa o professor Marcos Alvito, da Universidade Federal Fluminense, um dos fundadores da Associação Nacional dos Torcedores e das Torcedoras, o jornalista esportivo Silvio Barsetti, do jornal Estado de São Paulo, e o doutor em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Oswaldo Cruz. Nós vamos começar esse segundo bloco retomando esse tema da privatização dos estádios de futebol. Silvio, você acha que vamos dizer assim, que a globalização chegou para valer com a Copa do Mundo aqui no futebol, aqui no Brasil? Inclusive com a volta já de alguns jogadores que estavam jogando na Europa, essa lei geral, essa coisa de elitizar os estádios. É uma tendência, né? E isso também se dá, no meu modo de ver, por causa das receitas cada vez mais crescentes dos clubes brasileiros, principalmente dos grandes clubes, né? Os clubes que estão lá na primeira divisão do brasileiro, com patrocínios, né? Direitos de transmissão, evidentemente, de TV, essas cotas aumentando bastante, entendeu? Tanto que você vê agora o esforço do Santos em manter o Neymar aqui no Brasil, que é um esforço fenomenal, está conseguindo manter isso há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás era impossível. Esse jogador já teria saído há muito tempo. Quer dizer, a política dos clubes era vender os jogadores e botar dinheiro no caixa. Agora é manter os jogadores para ter dinheiro em caixa. Isso que está acontecendo. É uma tendência também. Essa questão dos estádios, por exemplo, a gente vê os 12 estádios da Copa, praticamente 9 ou 10 estão sendo refeitos ou feitos do zero. Entendeu? Quer dizer, você tem ali só 1 ou 2 ou 3 no máximo que estão passando por uma obra como o Beira-Rio, a Arena da Baixada. Os outros todos feitos do nada, que é um desperdício de dinheiro absurdo, entendeu? Quer dizer, mas também que segue uma tendência ligada aí a exigências da FIFA que tem, enfim, interesses e um certo controle sobre isso também, quando se fala de futebol no mundo todo. Agora, quando você fala um certo controle, quer dizer o quê? Quando se trata de Copa do Mundo, quer dizer, você tem uma rede complexa de interesses, entendeu? Que a gente acaba... Por exemplo, quais são esses interesses? Por exemplo, outro dia um ex-presidente do Internacional deu uma entrevista dizendo que havia ali uma exigência, foi feita uma exigência para as obras do Beira-Rio serem feitas por determinada empreiteira, entendeu? Que teria essa empreiteira, segundo esse ex-presidente do Internacional, teria a associação com as entidades do futebol, com os interesses do comitê organizador da Copa do Mundo, com o interesse da Confederação Brasileira de Futebol e da FIFA. Então, quer dizer, e a gente tem lido e visto algumas coisas nesse sentido. Esse certo estresse do Ricardo Teixeira com o governo, assim, há uma tensão latente. Você atribui aqui a isso? Há vários aspectos. Primeiro que em últimas Copas do Mundo você tinha no comitê organizador, como foi na França e na Alemanha, por exemplo, o Platini, o Beckenbauer, não eram das associações nacionais de futebol. A organização do comitê da Copa do Mundo 2014, a cúpula é a mesma da Confederação Brasileira de Futebol. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e é o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo. Os principais dirigentes de uma entidade são os mesmos dirigentes do comitê organizador. Quer dizer, você não tem nenhum ente, por exemplo, do governo no comitê organizador, o que é diferente da organização das últimas Copas do Mundo, até na Coreia e no Japão. Entendeu? Então, quer dizer, você tem aí todo um caminho que não é muito claro, não existe muita transparência. O lucro da Copa do Mundo 2014 praticamente
vai ficar concentrado no comitê organizador, que é uma empresa. Quer dizer, a cartolagem tomou conta do negócio. A cartolagem tomou conta e agarrou de tal forma essa demanda aí, não faz todo o esforço possível para não abrir mão disso. Entendeu? É interessante comparar a Copa do Brasil 2014 com a da Alemanha, né? Você vê a divisão de lucros da Copa da Alemanha, né? Foi para a FIFA, para a Federação Alemã, né? Para o comitê organizador, e a Federação Alemã dividiu a sua parte do lucro, dos times da primeira divisão e da segunda, né? Ou seja, a Copa não foi feita para um certo grupo de pessoas derivar lucros dela. Ela foi feita tendo em mente o futebol local, né? Enfim, que beneficiou a primeira e segunda divisão do futebol. Isso sem falar, enfim, nos estádios foram construídos. E isso aqui não existe, né? Você entra na discussão, você vai entrar na discussão do legado, né? Aqui parece que os clubes do Brasil não fazem parte da CBF. A CBF, enfim, a única finalidade dela seria a seleção brasileira, né? Mas, enfim, o Brasil tem 4 divisões de futebol, né? Enfim, e as divisões regionais, né, de cada estado tem 2 ou 3 divisões, né? O Rio de Janeiro tem 3, São Paulo tem várias, ou seja, é uma multidão de clubes que para eles parece que a Copa não existe, né? Enfim, é totalmente desassociado. À margem. Totalmente à margem. A CBF ela é basicamente um gigolô da seleção brasileira e um parasita do futebol brasileiro. Ela não faz nada pelo futebol brasileiro. Quando a gente compara, por exemplo, com a Football Association lá da Inglaterra, né, que congrega todos os clubes de futebol, futebol feminino, futebol masculino, ela pega as verbas que ela obtém do governo e dos clubes e ela reverte para iniciativas comunitárias. Então, futebol comunitário, futebol de crianças, futebol em comunidades pobres, futebol feminino que precisa de apoio, futebol para deficientes, enfim, usa o futebol como instrumento e efetivamente apoia o futebol. A CBF, ela se comparada com qualquer federação de futebol aí do mundo, ela é um absurdo, porque ela vive de explorar uma grande marca, uma grande grife do futebol mundial, que é a seleção brasileira, sem reverter esses lucros para o futebol brasileiro, nem mesmo para os clubes do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um futebol extremamente concentrado, ele tem um modelo, que se você olhar na Inglaterra, na França, os 13 maiores clubes aqui do Brasil, eles têm 90% da torcida. E a gente tem 500 clubes, quer dizer, sobram aí 487 clubes para ficar com 10% dos torcedores. Essa concentração, vamos dizer assim, de torcidas em alguns clubes, ela não é uma coisa histórica, né? Você não pode atribuir à CBF. Não, ela é histórica. É a formação do futebol. Perfeito, ela é histórica. Mas o que tem aqui a ver é o seguinte, é que o futebol ele é um sistema. Para o Flamengo existir, para o Botafogo existir, para o Corinthians existir, tem que haver o Arapiraca, tem que haver aquele clube que está na 4ª divisão do futebol brasileiro, ou nem está na 2ª divisão do futebol amazonense. Ou seja, esse sistema forma jogadores e prepara jogadores para que a gente tenha um futebol forte. Um futebol concentrado apenas em alguns clubes é um futebol que tende a se enfraquecer com o tempo. Até o interesse da competição, ele vai diminuir. Ora, como é que atua uma federação de futebol? Uma boa federação, uma federação de verdade. Ela atua exatamente apoiando... Mas existe isso? Existe isso. Aonde, por exemplo? Uma federação, boa federação. Por exemplo, na Inglaterra... Não, digo aqui no Brasil. Federação estadual? Não existe, porque o modelo aqui, o pessoal diz assim, é contra o futebol moderno. Eu não sou contra o futebol moderno, porque o futebol que a gente tem no Brasil hoje, ele é feudal. Você tem senhores... Mas como é que você explica assim, o futebol bom? Porque o futebol brasileiro é de qualidade, né? E um sistema tão anacrônico, olha, eu explico retrógrado como esse aí que você está escrevendo. Você tem 200 milhões de pessoas, todo mundo apaixonado por futebol, que é outra vergonha. Todos os garotos de comunidades pobres querendo jogar futebol, dispostos a fazer qualquer sacrifício, entrando nas escolinhas, tendo a mão de obra infantil explorada, porque é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não pode colocar uma criança para trabalhar aqui na televisão, na câmera. Você não pode, uma criança de 10 anos, você não pode colocar uma criança de 10 anos para servir de garçom. Mas você pode colocar uma criança de 10 anos para treinar 3 vezes por semana num clube, jogar no fim de semana e aos 11, 12 anos ter o seu joelho estourado. E aí, tchau, bênção, valeu, muito obrigado, e não acontece nada com o clube. O clube não dá ensino profissionalizante para essa criança. O Thierry Henry falou, é claro que o brasileiro é ótimo em futebol. Se você vai treinar num clube na França, o clube é obrigado a te dar a escola,
ele tem um limite no número de horas que esse garoto pode treinar por semana, e esse garoto, até uma determinada idade, ele não pode participar de competições, que é uma coisa, obviamente, muito mais estressante e muito mais violenta até do ponto de vista físico. No Brasil, não. A gente pode fazer o que quiser com essas centenas de milhares de crianças pobres que querem jogar futebol. Depois, a maioria delas, 99%, vai ser jogada fora porque não vai servir para o futebol. Ou porque vai arrebentar o joelho, ou porque não vai ter condição técnica, ou porque não serve para um grande clube e vai jogar num clube que ganha até 2 salários mínimos, que é o que ganha a maior parte dos jogadores de futebol no Brasil, mais da metade, ganha até 2 salários mínimos. Esses aqueles que conseguem se tornar jogadores de futebol. Então, a gente tem um grande futebol, sim, a gente tem um grande futebol às custas de uma exploração maciça, né, de uma população infantil que não tem absolutamente nenhum direito. Antônio, como é que você vê esse assunto? Porque o futebol no Brasil é uma paixão, né? Sim. As pessoas jogam futebol de graça, né? Com joelhos ruins, com joelho bom. O que está mudando aí com a globalização, com essa elitização? O que está mudando no futebol? Para além disso, o futebol é um sonho, para muitas crianças. Social. Né? Sim, óbvio, né? Enfim, você vê um jogador no Corinthians ganhando, ou no Fluminense ganhando 700 mil reais, enfim, é legítimo que uma pessoa, uma criança de uma comunidade pobre almeje ter isso, né? Através do futebol. Que a princípio é uma atividade lúdica, né? Que você pode ter prazer fazendo aquilo, né? Enfim, é prazeroso jogar futebol. Mas aí tem um lado escuro da coisa, como o Marcos estava falando, né? Cada vez mais o futebol está se globalizando e é difícil desassociar um futebol local do futebol global. O que o futebol global exige, né? Super-homens, basicamente, né? A pessoa tem que ser forte fisicamente, tem que ser boa tecnicamente, tem que ter habilidade, tem que ter nervos de aço, né? Tem que estar preparado psicologicamente. A gente está fazendo isso? Óbvio que não, né? Você vê jogadores que saem, vão jogar em vários países, saem do Brasil, vão para o Japão, para a Arábia Saudita, Catar, Espanha, Itália. Poucos conseguem ficar lá, só os muito bons. É muito comum você ver um jogador que sai, fica 3, 6 meses e volta, porque, ele não conseguiu jogar, né? Não teve oportunidade de prática de jogar, prefere voltar, mas o mais comum é ele não teve condições psicológicas de se manter naquele país. Né? Fora os que conseguiram e depois entraram em crise, parafuso, os Adrianos da vida. Justamente, enfim. Como é que a gente vai preparar uma pessoa, um cidadão, né? Botar uma pressão imensa dele, porque além dele ter que ter sucesso no seu clube local, que foi o Flamengo, né? A pressão dele era carregar a seleção nas costas, como ele fez até, né, na Copa América, e ter sucesso num clube grande internacional, né? Que tem uma pressão muito maior para vencer, né? A gente não pode esquecer isso, porque vencendo um campeonato local, ele se classifica automaticamente para a Copa dos Campeões. E isso, um clube grande como o Internacional de Milão, ficar fora da Copa dos Campeões, financeiramente, é um desastre. Então, assim, a pressão para vencer é muito grande. E nem todo mundo está preparado para isso. Agora que você pedindo licença, que o Marcos e o Antônio falaram, com relação a esse número de clubes, né? No Brasil, talvez, os clubes profissionais sejam mais de 500, né? Talvez, enfim. E só 13, 15, 20 se destacam, tem espaço na mídia. Agora, você imagina o número de atletas profissionais que jogam aí por salários quase desprezíveis, isso se receberem, né? E essa questão dos garotos, um garoto que começa a jogar futebol com 11, 12 anos, com essa expectativa, né, ou perspectiva de chegar a um Corinthians para ganhar 700 mil reais, isso superdimensionando, mas é como se um de nós jogasse e ganhasse na Mega Sena, quer dizer, a proporção quase é essa, quer dizer, vai e não sei em quantos centenas de milhares, em quantos milhões que vão, não, que vai conseguir ter esse sucesso, né, quer dizer, e vira, quer dizer, na verdade, isso é como aquela questão daquela rede complexa que eu falei da FIFA, mas aqui no Brasil, com relação à CBF, as federações estaduais, são 27 federações, elas parece que não têm uma visão. Parece não tem mesmo uma visão que coloque esse problema em foco, né, para tentar, vamos ver o que se pode fazer. Com isso. São 27 federações estaduais que são eleitas e reeleitas a cada 3, 4 anos, um sistema também viciado, que você mantém por décadas os dirigentes nas mesmas entidades. Isso acontece na CBF, acontece nas federações estaduais de futebol, acontece no Comitê Olímpico Brasileiro, nas confederações de esportes olímpicos, né? E você vai ver, o Ricardo Teixeira está há mais de 20 anos no poder,
89, se não me engano, são 22 anos, vai continuar até 2015, pelo menos, mas não é só o Ricardo Teixeira, o Nussmann está não sei quantos anos no poder, no Comitê Olímpico Brasileiro. Se você for ver nas federações estaduais, se perpetuam, quer dizer, e não há uma discussão clara e séria sobre esses problemas, quer dizer. Na verdade, como o Marcos falou, quer dizer, são jogadas crianças, centenas de crianças, milhares de crianças, né? São jogadas entregues ao léu com essa expectativa de um dia vir a ascender socialmente por causa do futebol, ou pelo futebol, e não conseguem. E os que triunfam, né, viram mercadoria comercializada na mão dos empresários, sem ter nenhum preparo para isso. Então, a ANT está propondo uma lei de que as escolinhas dos times de futebol não sejam escolinhas, sejam escolas profissionalizantes e que, uma vez que o garoto está inscrito ali naquela escolinha, ou seja, que ele pode vir a se tornar um grande jogador para dar conquistas, glórias e também muito dinheiro àquele clube, ele pelo menos tenha direito à educação até o final do 2º grau. Se ele não for jogador de futebol, ele vai ser um profissional, eletricista, um cara que sabe lidar com informática, etc. E que eles tenham um seguro. Por quê? Se o garoto ferrar o joelho ou o tornozelo aos 9, 10, 11, 12 anos de idade, ele vai ter um seguro, vai ser indenizado, porque às vezes ele pode ficar com sequelas pro resto da vida, não só sequelas físicas, mas psicológicas. Eu era um grande jogador e tal, mas eu não consegui porque o meu joelho arrebentou. Pelo menos a família dele vai ser indenizada. Quer dizer, um tratamento justo e digno para essas crianças que estão ingressando no futebol. Nós temos uma pergunta de telespectador. O Estatuto do Torcedor é uma lei que pegou? Olha, para começar, eu acho que a gente não tem verdadeiramente um Estatuto do Torcedor. A gente tem um Estatuto do Consumidor. Inclusive, o próprio Estatuto do Torcedor, ele afirma isso no corpo da lei, né, que ele está se baseando nessa ideia do consumidor. Então, a ideia do Estatuto do Torcedor é muito mais de controlar, de vigiar, de fiscalizar o torcedor, do que propriamente de conceder direitos ao torcedor. O direito que o torcedor tem, por exemplo, eu estive num jogo no Pacaembu, em São Paulo, um jogo do Corinthians, com o pessoal da ANT de lá. Você tem a Praça Charles Miller ali, que concentra 10 mil pessoas, fica todo mundo antes de entrar no estádio, fica ali fora. Não tem sequer um banheiro. Não tem sequer um banheiro nas imediações. Nós fomos, então, perguntar ao pessoal da Polícia Militar que banheiro nós poderíamos utilizar. Aí eles disseram, olha, usa o banheiro do estádio, mas nós estamos horas antes do jogo começar. Faz parte da cultura torcedora ficar ali fora, beber cerveja, conversar e tal. Nós podemos usar o banheiro da tenda da Polícia Militar? Não. Isso aqui é só para a Polícia Militar. E a gente faz como? Aí os policiais militares disseram, não exatamente nessas palavras, que vocês urinem nas árvores. Como nós não somos selvagens, nós não fomos urinar nas árvores. Mas qualquer show que você faça hoje de prefeitura tem colocação de banheiro químico. Por que quando você tem um jogo com 30, 40 mil torcedores, você não tem colocação de banheiro químico numa área que você sabe que é uma área de lazer, de sociabilidade dos torcedores? Porque o torcedor ele é visto única e exclusivamente como consumidor. Entrou ali no estádio, paga, você compra a sua camisa oficial, você compra a TV a cabo. Agora, tratado dignamente como ser humano, necessidade fisiológica. O torcedor vai ter que urinar na árvore. Aí o que acontece? Alguns vão lá e vão urinar na árvore, vão urinar nos muros, né, das casas ali do Morumbi em torno, e aí depois vai se dizer o seguinte, o torcedor é um selvagem. Tem um dado que você está falando que é o seguinte, com a proibição vigente de venda de bebidas alcoólicas nos estádios, os torcedores entram nos estádios assim, 10, 15, 20 minutos antes do jogo começar. Então, há uma concentração bem maior dos torcedores nessas praças, nesses lugares mais amplos, fora do estádio, para ficar bebendo. Quer dizer, tem que ter banheiro químico. Evidente que tem que ter banheiro químico. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a Lei Geral da Copa. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, debatendo a Lei Geral da Copa. Participam dessa nossa conversa o professor Marcos Alvito, da Universidade Federal Fluminense, que é um dos fundadores da Associação Nacional dos Torcedores e das Torcedoras. O antropólogo Antônio Oswaldo Cruz, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o jornalista Silvio Barsetti, repórter esportivo do jornal Estado de São Paulo. A pergunta é a seguinte: o que vocês acham da liberação
do consumo de bebidas alcoólicas nos jogos da Copa. Esse tema já é discutido há muitos anos, né? E a própria Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, entrou nessa discussão anos atrás, achando que essa decisão de proibir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios ia diminuir a violência nos estádios. Não tenho dados para dizer isso. O que a gente vê todas as semanas é que a violência continua, parece que crescente, né, em estádios e fora de estádios por conta disso. Essa proibição da venda deve ser agora revista porque é uma exigência da FIFA. A FIFA tem um dos grandes patrocinadores da FIFA, é uma cervejaria conhecida mundialmente, enfim, que quer a venda do produto dela nos jogos durante a Copa do Mundo. Sinceramente, eu não sei se liberar ou não liberar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos, se isso aumenta ou não a violência. Eu acho que tem um processo todo de educação do torcedor, de quem vai frequentar os estádios, que não é feito, esse processo não é feito, entendeu? Que poderia, pelo menos, minimizar isso. Agora, é uma exigência da FIFA, vai ter que ceder, e vai ceder, entendeu? E vai ser vendida a bebida alcoólica em estádio. Muita gente vai ser contra, tal, vai ter uma discussão mais ampla sobre isso. Tal. Agora, eu não sei se isso aí tem realmente uma incidência na diminuição da violência, não sei. Diga aí, Antônio. Pelo que eu vejo, enfim, existe uma grande relação entre futebol e bebida no mundo inteiro, né? Enfim, beber cerveja antes do jogo é uma tradição para várias torcidas ao redor do mundo. E isso levou a problema de violência em muitos lugares. Me parece que no Brasil não. Me parece que a violência no estádio não está relacionada ao álcool, né? Tanto que você vê, houve a proibição, né? Num primeiro momento foi proibido, inclusive, a venda de cerveja ao redor do estádio, né? Mas a violência não diminuiu. Isso, para mim, é um indicativo que, enfim, violência de futebol e cerveja, bebida alcoólica no Brasil não estão relacionados. Mas, de qualquer forma, a lei não permite, né? Enfim, esse é mais um dos absurdos, né, que a gente vai fazer em nome da Copa, né? Que vai violar várias leis brasileiras, tanto federais quanto estaduais, né, para uma festa de algumas pessoas, de 2 entidades, durante um mês, né? Enfim, eu acho que essa proibição da venda de bebidas alcoólicas em estádios tem a ver muito com medidas de profilaxia social, digamos assim, né? Proibição de venda, de consumo de tabaco em lugares fechados e tudo mais. Eu não vejo o álcool como um grande problema com o futebol no Brasil, né? Tanto que você vê que dentro dos estádios você praticamente não tem mais briga de torcida. Muito mais fácil você ver uma torcida brigando entre si, né, do mesmo time, do que torcidas rivais de times rivais brigando. Você vê hoje em dia a violência no futebol, né, as torcidas brigando fora do estádio, longe do estádio, né? São brigas marcadas, né, com horário, ou então de um encontro fortuito de torcidas que estavam se dirigindo ao estádio, né? Eu não sei o que o Alvitar acha disso, mas, enfim, eu sou, enfim, a princípio, eu não seria contra a volta de venda de bebida de estádio de futebol no Brasil. Olha, na Inglaterra, onde se lidou muito bem com esse problema da violência, é permitido beber dentro do estádio. Só não é permitido beber na arquibancada. Mas você bebe no bar do estádio, você bebe no entorno do estádio. É permitido. E lá, eu acho que, em relação a essa questão da violência, eu queria falar alguma coisa, porque existe um senso comum em relação a isso que eu acho que deve ser atacado, né? A primeira coisa é o seguinte: torcida organizada. Torcida organizada, já foi feita uma pesquisa pelo sociólogo Maurício Murad, né? Os membros de torcida organizada, 95% não brigam. É 5% da torcida que briga. E eu também fiz uma pesquisa, uma etnografia, junto das torcidas cariocas, num projeto que era sobre policiamento de torcidas, e eu descobri a verdadeira causa da violência, na minha opinião, né? A verdadeira causa da violência é uma polícia que não investiga, uma polícia que não prende, uma polícia que não entrega torcedores para a justiça para serem processados. Por quê? Você deveria ter permissão para a torcida organizada à vontade fazer a sua festa no estádio, com bandeira, com sinalizador, com tudo, porque isso é parte da cultura do futebol. Não é isso que traz a violência. O que traz a violência é aquele torcedor que briga toda semana e os policiais sabem quem é esse torcedor. Ao invés de prenderem o torcedor em flagrante, como se faz na Inglaterra, e se processa esse torcedor, e ele é condenado e proibido de entrar no estádio quando não vai para a prisão, aqui o que a polícia faz? Bate. A polícia aqui bate. Ela vê 30 torcedores brigando, ao invés de ir lá prender os 30,
ela vem com um cacetete e bate. Também. O que exacerba ainda mais, né, a violência desses poucos torcedores de organizada que gostam de brigar. A polícia é um ingrediente a mais. Na Inglaterra, como é que se faz? Você fotografa, você filma, você investiga e você prende. Se chegasse numa torcida organizada, é fácil acabar com violência de torcida organizada. É só pegar aqueles 5% ou 2% que você sabe quem são, todo mundo sabe no estádio quem são, investigar os caras durante uma semana, porque na semana seguinte já vão estar cometendo algum crime, fazendo alguma coisa. Prender e condenar. Aí a rapaziada vai dizer assim, é melhor não brigar, porque não é bom negócio. Agora, brigar, tomar uma cacetada da polícia e tal, ficar preso 2 horas. Eu já vi torcedor brigar, a polícia bater, prender, tá? E no mesmo jogo, durante o mesmo jogo, no intervalo, o cara já estava de volta rindo. Como é que ele foi solto? Então, a causa da violência é a impunidade. Essa questão que ele levantou acontece nos casos mais extremos, né? Quando há uma morte, um homicídio, aí sim há ali claro que há uma pressão até para que haja apuração e investigação finalizada. Agora, nesses casos que a gente vê que são corriqueiros, né, todas as semanas, e as brigas de torcida hoje, como ele falou, não acontecem mais nos estádios, eles marcam pela internet, em horário, local, definido, tal. Isso acontece em várias capitais do país, inclusive não só entre torcidas de clubes, ditos clubes grandes. Eu soube outro dia que num torneio chamado Copa Rio, que é um torneio secundário do Rio de Janeiro, houve uma briga entre torcedores do América e Duque de Caxias, e um torcedor foi baleado. Isso a imprensa não noticiou. O torcedor levou 3 tiros, entre briga de torcidas. Até essas torcidas marcam também brigas pela internet. Quer dizer, e cadê a investigação? Isso é fácil investigar. Todo mundo tem acesso à internet, essas comunidades. Vai ser na Copa. Nos estádios, essas câmeras de alta definição. Quer dizer, falta vontade. Como é que vai ser na Copa? Porque na Copa é outro público, são torcidas de diferentes nacionalidades. Está havendo algum tipo de há discussões já sobre a segurança da Copa em todos os níveis, né? Quer dizer, inclusive incluindo Polícia Federal, as polícias dos estados, e há um setor no comitê organizador da Copa, um setor de segurança, entendeu? E inclusive a Interpol participa já de algumas discussões. Eu acho que esse problema na Copa, como você falou, vai ser minimizado. Isso aí não pode trazer uma espécie de vamos dizer assim, um ganho vamos dizer assim, de profissionalização, de know-how para a polícia brasileira? Não, as polícias... Eu acho que é uma visão otimista sua, eu não acredito nisso, não. Agora, o público é diferente, né? O público é diferente. Você vai ter um país, pelo menos nas 12 cidades-sedes, extremamente vigiado. Você acha que não pode ter briga supervalorização assim, brasileiro com argentino? Azedo, deixa eu dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de visitar a Alemanha em 2006, durante a Copa, né? E para fazer o policiamento em 2006, o comitê organizador convidou as polícias de vários países para irem na Alemanha debaterem como iria ser feita a segurança. A polícia brasileira, a PM, foi convidada, ela não foi. Ela já sabia, obviamente, que o Brasil ia ser sede da Copa, que ia ser em 2014, ia ser escolhido em 2007, né? E a polícia não foi, né? Então, você vê, a gente está preparado, a polícia está preparada para fazer uma Copa. Enfim, é diferente você policiar torcedores em um jogo de Campeonato Brasileiro e um de Copa, né? Enfim, a gente não vê nenhuma notícia na mídia dizendo que a polícia está se preparando para policiamento de Copa do Mundo. Voltando no caso da Alemanha, a gente está reclamando aqui da lei da Copa, né? Para a Copa da Alemanha foi suprimido assim, um dos pilares da comunidade europeia, que é o livre trânsito de cidadãos europeus entre os países sem necessidade de passaporte, né? Para a Copa da Alemanha, durante um mês, essa cláusula do acordo lá da comunidade europeia foi suprimida, justamente para pegar essas pessoas que eles achavam que podiam trazer problemas a esse evento. Esses caras de torcidas organizadas na Europa que gostam de confusão, de briga e tal, é isso? Sim. Os fichas sujas do futebol. Os fichas sujas, não só eles, qualquer pessoa que ele tivesse em dúvida, o direito dele de livre trânsito dentro da comunidade europeia foi suprimido. Eles teriam que ter um passaporte, quando, na verdade, a lei garante a eles que não precisam de passaporte para transitar entre países da comunidade europeia. Aqui no Brasil, o governo criou um programa chamado Futebol Legal, que está cadastrando os membros de torcida organizada.
quer dizer, indo contra o princípio mor do direito, que todo mundo é inocente até prova em contrário, já ficha as pessoas com antecedência e vai ter um setor para que os torcedores de organizadas fiquem separados dos outros setores do estádio, né? É um cadastramento que você está, por conta de uma minoria, você está criminalizando a maioria. Mas só para dar uma ideia dessa questão da cultura policial, como não é uma questão de tecnologia, né? Você tem as câmeras, mas não são utilizadas, agora para investigação. E você tem o spray de pimenta, que é para evitar que o policial dê o tiro em alguém. Mas aí o policial chega num túnel, como por exemplo ali em São Januário, e joga spray de pimenta para o alto. Quer dizer, aí vem criança, mulher grávida, todo mundo respirando spray de pimenta, que deveria ser utilizado com moderação. Vamos pensar também pelo lado positivo, né? A Copa do Mundo aqui no Brasil, mesmo quando ela é fora do país, ela gera uma energia positiva de confraternização, até porque não existe a rivalidade entre torcidas de clubes como normalmente existe quando disputa um clube contra o outro, quer dizer, todo mundo vira brazuca verde e amarelo e as ruas se enfeitam, quer dizer, é uma grande festa. É o lado lúdico, as confraternizações, tem briga, mas também não tem tanta briga assim. É um grande evento, né? O lado lúdico do futebol. Será que essa energia positiva não pode acho que ajudar a Copa, enfim, a fazer com que a Copa seja um evento de confraternização realmente, com menos violência? Eu acho que a Copa no Brasil é uma grande oportunidade para a torcida tomar o futebol de volta para si, né? Você acha isso? Eu acho que a relação do torcedor brasileiro com a sua seleção, enfim, você vê historicamente é única, de uma paixão muito grande, que está diminuindo ano após ano, porque a torcida também não é burra, né? Quando ela vê a seleção brasileira jogando em Londres, né? Não joga mais no Maracanã, no Morumbi, ela evita jogar nesse estádio porque sabe que vai ser vaiada, né? Quando ela vê que o futebol está se tornando cada vez mais uma mercadoria com a qual eles não têm acesso, eles estão parando de vir a jogo, né? Você vê os ingressos para um jogo de seleção no Brasil são caríssimos, poucos podem ir, né? Enfim, a torcida está percebendo que a seleção está se distanciando. O mais barato no jogo Brasil-Argentina em Belém foi R$90. Pois é. E em Brasília foi 150. Pois é. Eu acho que a Copa, um fator positivo que eu vejo na Copa é a torcida tomar de volta para si, enfim, a seleção, que não é mais dela. A seleção virou, né, um produto da CBF, que ela vai vender ao redor do mundo. Quem gerencia os jogos da seleção brasileira não é uma empresa brasileira. É uma empresa internacional que vai fazer jogos onde vai dar mais lucro. Hoje em dia é no estádio do Arsenal. A casa da seleção brasileira hoje em dia é Londres, né? A seleção só joga no Brasil quando tem eliminatórias já para algum campeonato. Então a CBF evita muito hoje em dia fazer jogos no Brasil. Você, Alvito, o que você acha do ingresso subsidiado, por exemplo, e da Copa no Brasil? Porque às vezes eu fico com a impressão de que você é contra a Copa ser realizada no Brasil. Olha, da forma tal qual ela está ocorrendo, com o mau uso do dinheiro público. Uso do dinheiro público em benefício de grandes empresas, como as empreiteiras. Só a Norberto Odebrecht, por exemplo, vai lucrar R$2,5 bilhões de reais com a Copa do Mundo. Você falou da festa da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo não vai ser uma festa para 45 mil pessoas que vão perder as suas casas e vão ser despejadas para locais 40, 50, 60 quilômetros de distância de onde eles estão. Então, se você for perceber o custo que a Copa do Mundo vai ter financeiro, o custo que ela vai ter social, o legado que ela vai ter, que eu acho que a Copa do Mundo tem sido utilizada como uma ponta de lança do processo de elitização do futebol, eu não fazia nenhuma questão que a Copa do Mundo fosse realizada no Brasil dessa forma. Uma Copa realizada de outra maneira, eu adoraria, não é? Que a gente utilizasse esses recursos, por exemplo, para construir estádios que tivessem uma utilização social, que fossem utilizados para, digamos assim, recuperar regiões empobrecidas da cidade, regiões carentes da cidade, que não impusesse custo à população pobre, uma Copa em que a gente não tivesse gastos excessivos com estádios, não tivesse essa vergonha que é o Maracanã, por exemplo, que foi totalmente descaracterizado em termos do patrimônio histórico e artístico, foi totalmente descaracterizado. Se fosse uma Copa em outros moldes, que, por exemplo, os torcedores fossem ouvidos, que a gente fosse consultado para saber que tipo de estádio a gente quer, porque não é a gente que vai para o estádio. Então, como é que constrói um estádio sem consultar os torcedores? Eu acho que uma Copa que se fosse em outros moldes, eu ficaria feliz.
Eu vou dizer com toda sinceridade, eu não estou feliz com a Copa no Brasil, não. Infelizmente, não estou. Para encerrar, que o nosso tempo estourou, Silvio, você acha que essa questão do ingresso vai se resolver com o governo subsidiando ou vai o ingresso ficar mais caro mesmo e ponto? O que você está achando? Olha, vai se resolver de uma forma ou de outra, vai se resolver. A FIFA impõe, o Brasil aceitou em 2007, vai cumprir. Agora, a que custo, né? Exatamente, vai subsidiar? É uma questão que está sendo discutida, vai ter que alterar a legislação estadual, a legislação municipal, vai aceitar, vai cumprir, e há um custo que a gente questiona e vai continuar questionando. E não que eu, ainda na pergunta anterior que você fez ao Marcos, não que eu seja, por exemplo, contra a Copa no Brasil, sou a favor da Copa do Brasil, mas que fosse em outras condições, né? Não desta forma como está sendo feito. Bom, nós vamos ter que encerrar, infelizmente o assunto é palpitante, apaixonante, mas o tempo acabou. Nós agradecemos a participação do professor Marcos Alvito, da Universidade Federal Fluminense, um dos fundadores da Associação Nacional dos Torcedores e das Torcedoras, do Silvio Barsetti, jornalista, repórter esportivo do jornal Estado de São Paulo, e do Antônio Oswaldo Cruz, doutor em antropologia, que é do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até a próxima quarta-feira aqui com 3-1 na TV Brasil.